Roteiro do 11º dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito inicia os trabalhos de hoje, dia 10 de maio de 2024, quinta-feira. Lembrando que o sigilo já foi retirado. Portanto, essa oitiva já está sendo feita aberta ao público. Devido ao dever de dar publicidade aos atos públicos, porém, solicitamos que os cidadãos aqui presentes mantenham em silêncio, sem qualquer manifestação, e deixando claro que os celulares devem estar desligados. Caso seja preciso interromper os trabalhos para regularizar o que estamos advertindo, será solicitado que se retire da Casa Legislativa para procedermos com os trabalhos da comissão de forma harmoniosa. Esclarece que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizado para dar transparência e publicidade à população. Mais uma vez, reitero aos vereadores presentes que a conduta de conversar com o investigado, seu patrono e as testemunhas é proibida. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém, essas serão direcionadas à comissão, que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno, em seus artigos 23 e 203, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal, nesse momento. Portanto, solicito que todos sejam desligados. Boa noite a todos. Estamos começando hoje o 11º dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023. Conforme prevê o artigo 71, 74, 76, todos do regimento interno, mais uma vez essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados, bem como as informações originais das outras oitivas. Senhora Marcela, boa noite. Boa noite. A senhora está sendo ouvida como testemunha e, por ser essa sua qualificação diante dos fatos, você tem o dever legal previsto no artigo 203 do Código de Processo Penal, de nos dizer a verdade do que lhe for perguntado, sobre pena de responsabilidade no artigo 342 do Código Penal. O artigo 203, a testemunha fará sobre a palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas. Relatar o que souber, explicando sempre a razão de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunho, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Pena: reclusão de 2 anos a 4 anos e multa. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013. Vigência. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter provas destinadas a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em qual for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Nesse momento, eu passo a palavra
e as perguntas para o nosso relator, o vereador Lindomar Arantes de Carvalho. Posso fazer a primeira? Então tá. Eu mesmo vou fazer a primeira pergunta para a senhora, depois o nosso relator vai dar continuidade. Marcelo, Fábio Miguel nos relata que a senhora é contadora da empresa desse. A senhora nos confirma essa informação? Existe, atualmente, existe um CNPJ em nome do Fábio, e eu também era contadora do CNPJ anterior. Então, eu sempre fui contadora dos dois CNPJs. Pela ordem, senhora presidente. Pois não. A senhora poderia perguntar para a senhora Marcela sobre a profissão dela, a residência? Eu acho que ficou... Sim. Desculpa, Marcelo. Eu esqueci, a senhora não respondeu. A sua profissão? Sim. Meu nome é Marcela Munhoz Ferreira de Souza. Sou nascida dia 1º de outubro de 1985, formada em Ciências Contábeis, técnico em Contabilidade, pós-graduada em Gestão de Pessoas. Sou contadora há mais ou menos 20 anos, residente na rua José Afonso de Souza, número 238, no centro de Soledade de Minas. Meu escritório fica situado na rua José Exalino, número 334, devidamente inscrito no CRC, conforme meu registro. Fica disponível, caso a casa precise dessa informação. Alguma coisa mais? Sou casada. Grau de parentesco com o senhor prefeito? A senhora Nenhum. tem algum? Nenhum. Amizade? Amizade, sim. Posso complementar essa... Por favor. O CNPJ das duas empresas que a senhora relatou, a senhora sabe nos dizer? O número de cor? É. Não consigo. Posso ler aqui para isso tentar confirmar? Pode. 50, 651, 709, 1000 ao contrário, 25. Você pode falar, por favor, a razão social? Você tem? Fábio Alexandre Miguel. Limitada? Eu posso só esclarecer um fato a respeito do CNPJ? É que... A senhora presidente, me permite explicar sobre o CNPJ, por favor? Sim. O que ocorreu foi o seguinte: o Fábio era MEI e tinha um CNPJ. E depois esse CNPJ teve uma alteração contratual e mudou de porte. Deixou de ser MEI e passou a ser uma sociedade limitada unipessoal. Por isso eu perguntei se tinha limitada. Essa empresa, depois que ela mudou, hoje ela não pertence mais ao Fábio, mudou de sócios. Depois que ela mudou dos sócios, eu não tenho mais acesso a nenhuma informação. Hoje, ele tem um outro MEI pessoal dele, não faz mais parte dessa sociedade. Por isso, eu pedi para poder fazer esse esclarecimento, tá bom? Perdão.
A senhora, então, se recorda desse CNPJ que eu acabei de falar? O número, infelizmente, é Não, praticamente né? impossível lembrar, porque são muitos clientes. O outro número, que é 42, 711, 871, 1000 ao contrário, 53. E aí a razão social dele seria qual? Lobo Transportes e Locação Limitada. Esse foi o primeiro CNPJ. Tá, a senhora foi contadora dessas duas empresas? Com esses Sim, dois inicialmente sim. Tá, só isso. Eu vou passar a palavra agora para o senhor, seu relator. Quem a procurou para abrir essa empresa? No início, na verdade, por orientação, o Fábio me procurou para fins de contribuição previdenciária. Foi a senhora quem abriu essa empresa? Foi. A senhora quem abriu. O primeiro como MEI, sim. Não entendi, desculpa. Quando ele procurou para abrir como MEI, fui eu. Quem realizou o pagamento desses seus horários? Os meus honorários, o Fábio que pagou. Pagou em dinheiro. Quais são os bens da empresa? Não tenho conhecimento disso. Senhora Marcelo, a senhora é contadora das empresas Lobo Transporte e Locação Limitada, que anteriormente, no ano de 2022, até o mês de junho, tinha o nome de Fábio Alexandre Miguel, correto? Não sou mais. Da Lobo Transportes, não sou mais contadora. No momento, no ano de 2022, eu era. A partir da última alteração contratual, não fui mais. A senhora pode nos dizer a data que fez a mudança? Se vocês entrar no cartão do CNPJ, a data da situação cadastral normalmente é a última alteração contratual. Quando fez a mudança foi 12/5/2023? Por aí, não posso afirmar com certeza, mas provavelmente sim. Eu tenho a documentação no meu escritório dessa alteração. Senhora Marcelo, da empresa de CNPJ 50, 651, 709, 1000 ao contrário, /25, de nome Fábio Alexandre Miguel, constituído em 12 de maio de 2023, a senhora também é contadora responsável? Não. É o que eu expliquei anteriormente. Eu não sei precisar a data da alteração contratual para vocês. Mas a partir do momento que entrou o novo sócio, que o Fábio foi retirado da empresa, eu não tive mais acesso a nenhuma informação. Então, a senhora nos afirma que a partir do momento que passou, fez uma outra firma, empresa, o senhor Fábio, a senhora não foi mais contadora dele? Vou tentar explicar melhor. Tá. Quando eu abri o MEI do Fábio, por fins de faturamento, foi necessário alterar o porte dela. Eu ainda era contadora. Então, ela deixou de ser uma empresa MEI e passou a uma sociedade limitada unipessoal. Era a antiga empresa individual. Depois, alguns meses depois, houve uma alteração atual com o Fábio. Deixou de fazer parte do quadro de sócios dessa empresa. A partir desse momento, eu não tive mais acesso a nenhuma informação. A senhora não tem mais nenhuma informação? Não. O senhor Fábio? Eu não sei o contato dele com os novos sócios. Eu não tive acesso a nenhuma informação. Mesmo porque trocaram de contador, aí mudou senha de acesso e tudo mais. Então, da alteração da empresa para o novo sócio em diante, não tem mais nenhuma informação. Então, hoje a senhora não é mais contadora do senhor Fábio? Não, da Lobo não. Lobo não. Só do MEI que ele abriu recentemente para poder contribuir para o INSS novamente. Recentemente, seria quando, a senhora sabe? Uns 3, 4 meses no máximo. Atrás? É.
Senhor Marcelo, como a gente sabe, pela falta de instrução que o senhor Fábio tem, a senhora sabe me dizer como que ele tirava as notas de serviço, participava de licitações, dispensas, contratações com o poder público? O Fábio nunca participou de licitação. As notas eram emitidas por mim no meu escritório, com acesso da senha dele no portal Futurize da Prefeitura. Senhora Marcela, a senhora pode nos dizer quem que foi o sócio dele quando ele deixou de ser MEI? Não era sócio. Sociedade limitada unipessoal é um tipo de empresa que não tem sócio, por isso se chama unipessoal, de uma única pessoa. Só que ela é equiparada à limitada. Porque ela distingue o patrimônio do CPF do sócio do patrimônio da empresa. Tá, peraí, então, só para me esclarecer, ele era MEI. Isso. Aí mudou para uma empresa. Limitada. Aí depois essa empresa foi passada para uma outra pessoa. Exatamente. Essa pessoa, a senhora sabe me dizer o nome? Prefiro não falar. Se eu puder me privar de citar o nome dessa pessoa, eu prefiro. Senhora presidente, acho que a senhora poderia ler, né, as obrigações que uma Senhora pessoa ia ter, por Marcela, favor. eu já li as obrigações no começo, os artigos. Não, tudo bem, eu não sei o nome inteiro. Mas essa informação também está disponível no portal da Receita Federal, no quadro de sócios do CNPJ, tá? É Johnny alguma coisa. Não sei falar o nome inteiro dele. Johnny dos Santos Ferreira? Eu acredito, não sei. Cabeça não ajuda, tem hora. Não lembro o nome inteiro. Porque não fui eu a responsável por essa alteração. Não foi a senhora Não. que fez essa alteração? Eu fui informada dessa alteração depois que ela já tinha sido feita. Tá. Então, foi outro contador que fez essa alteração? Foi outro contador que fez essa alteração. Eu só tomei conhecimento dessa alteração quando, por fins de cuidado, que todo mês eu emitia um relatório das notas emitidas, eu tentei acessar o portal do Futurize para emitir as notas do Fábio e a senha não era mais a nossa. Senhora Marcela, segundo a informação que o senhor Fábio nos passou, essa alteração foi feita aqui, né, no caso pela senhora, e registrada aqui no cartório. Não, a alteração contratual não é registrada em cartório. Ela é feita na junta comercial. O que pode ser feito, ter sido feito lá, que eu tomei conhecimento, foi uma procuração dele para alguém. Eu não estava presente nesse momento. Ele pode ter feito isso. A alteração contratual não é feita em cartório. Ela é feita através da junta comercial. Inclusive, se vocês forem observar o contrato da mudança de sócios, tem o nome da nova contadora que foi responsável aí. Sim, mas a senhora teve informação de que teve uma procuração. Sim. E a senhora pode nos dizer como que a senhora ficou sabendo dessa procuração? Quando o Fábio me falou. Tá. Essa procuração deve estar destinada eletronicamente, provavelmente. Faz parte do processo de alteração e não consta nenhum dado meu, provavelmente, porque não é procuração para mim. Enquanto a senhora cuidava, né, como a senhora disse aqui, que a senhora era contadora da empresa do senhor Fábio, como que era feito o pagamento dos encargos gerados pela empresa? A senhora... Então, na verdade, o Fábio não era responsável pelo pagamento dos encargos. Era uma espécie de sociedade e esses encargos só foram pagos no momento que eu soube da alteração. A senhora pode nos dizer quem pagou? O PIX partiu da conta do Fábio, dos encargos. Mas quem pagou provavelmente foi o senhor que cedia o caminhão para ele trabalhar. Só pode nos dizer o nome? O Gilmar. Seu Gilmar.
Senhora Marcela, a empresa de nome Lobo Transporte e Locação Limitada, quando ela deixou de ser MEI e passou a ser limitada, de quem originou essa solicitação e qual o motivo desta mudança? O Fábio solicitou com o intuito de prestar serviço para a prefeitura, visto que o MEI não atendia o faturamento. O MEI tem um limite de faturamento anual. Se ele permanecesse enquadrado como MEI, ele podia não atender. Na verdade, a intenção não era prestar serviço unicamente para a Prefeitura de Soledade, mas para toda a região que faz parte da AMAG. A senhora tem a informação se ele era credenciado na MAG? Eu ajudei a montar uma parte da documentação. Para fazer o credenciamento. Sim, sim. E ele prestou serviço para a MAG nesse período? Olha, eu me lembro do credenciamento e depois dessa alteração toda, eu não sei mais se teve contato com a MAG. Eu não me lembro, porque já faz um certo tempo. Qual argumento apresentou o senhor Fábio Miguel para ocorrer essa mudança? Foi a senhora que sugeriu com argumentos próprios e técnicos? Quais foram esses argumentos? Não, na verdade, surgiu deles, como eles tinham essa visão de crescimento da empresa, eles solicitaram e eu não posso impedir meu cliente de querer mudar o porte da empresa. Essa comissão verificou que essa empresa Lobo e Transportes Limitada prestou diversos serviços aos municípios, que tiveram notas geradas ou, ao menos, teriam que existir. Você, senhora Marcela, como contadora, emitiu essas notas? Não. Só para a Prefeitura de Soledade. A senhora recorda assim, o valor no total? Nem de longe. É. Sinceramente, nem de longe. E quem solicitava essas notas da senhora? Normalmente o Fábio apresentava uma planilha assinada pelos, não sei o nome correto, mas eu acredito que é o chefe de departamento, normalmente era o Leandro, e com a assinatura da Edilane, que era chefe de gabinete na época. Essas planilhas? Sim. Todas as notas eram mediante planilha assinada pelo responsável. Posso levar aí para ver se a senhora tenta reconhecer as planilhas? Sim, com certeza. Isso, são essas mesmo. E na nota a senhora pode nos dizer como é que era especificado o serviço? Normalmente, conforme eles... Aqui eu não... Posso olhar as outras? Pode. Eu não sei se aqui está discriminado, mas normalmente... Só essas duas. Por exemplo, se fosse mudança, eles escreviam... Eu vinha escrito aqui o que foi, e aí eu colocava referente à mudança, tal. Por exemplo, na época que teve a enchente do beco da expedicionário Benedito Vitor Santiago, eu coloquei referente à retirada ou mudança das pessoas, então era sempre assim. Aqui a senhora pode me falar o horário de início do trabalho? 7 horas. Término? 11. Pois. Meio-dia às 17. O local do trabalho dele? Zona rural. A senhora fez alguma nota? Que trabalhava infelizmente. Na zona rural? A senhora nos acabou de relatar que fazia mudanças. Aqui nós não temos nenhuma falando. Aqui não? Não. Mas a senhora não se recorda, a senhora fez alguma nota especificando esse tanto de... Não, esses horários não eram definidos no corpo da nota. A senhora pode dizer como que era? Normalmente era o tipo de serviço. Tipo de serviço. Não era também escrito como diária? Diária. Tantas diárias na zona rural. Zona rural. Tá.
Dona Marcela, a senhora pode repetir para a gente quem levava as planilhas e de que forma que ela era preenchida, os locais? Eu não sei, não tenho conhecimento de como eram preenchidas, mesmo porque eu tenho vários clientes, então não tem como eu acompanhar cada um onde ele presta o serviço, para eu acompanhar como ela está sendo preenchida. Não sei quem preenchia, nem que critério que era usado. Tá, mas o escrito que estava na planilha, a senhora nos relatou aí que vinha ali, mudança. Só pode repetir, por favor? Vinha escrito o tipo de serviço que foi prestado. Quando ele substituía, por exemplo, lixo, vinha lá, discriminado, tantas diárias de lixo. Tá. E quem levava essas planilhas para a senhora? O Fábio. Tá. Senhora Marcela, quem solicitou a emissão de notas de serviço e para quem você entregava essas notas? E toda essa demanda era com consentimento do sócio? Repete a pergunta, por favor. Sim, pois não. Quem solicitou a emissão dessas notas de serviço e para quem você entregava essas notas? Toda essa demanda era com o consentimento do sócio? Sim, porque era sempre ele que ia no meu escritório e ele que buscava para entregar na prefeitura. Como foi definido a descrição e os valores de serviços prestados pela empresa? Os valores, de acordo com eles, eu não tenho interferência nenhuma. O serviço que eles prestam, nem dele, nem de nenhum cliente, eu posso, nem interfiro no valor que eles vão cobrar. O início da pergunta era? O início eu não me recordo. Como foi definido a descrição e os valores do serviço prestado pela empresa? Normalmente, quando ele não estava com a... Porque ocorreu algumas vezes que ele não estava com a planilha na mão. Ele alegava muitas vezes que a planilha estava com a Edilane na prefeitura, que ele ia pegar. Então, ele me falava tantos dias de lixo, mas sempre na presença dele. Nunca sem ele, porque eu nunca levei nenhuma nota na prefeitura. Sempre era ele que levava. Aí a nota saía só como diárias ou tinha também especificando o local do trabalho dele? Eu não... Por exemplo, lixo era lixo. Então, eu não me lembro... eu não me lembro... Mas, por exemplo, quando era questão de mudança, eu costumava pôr o nome até da pessoa que mudou. Referente à mudança de fulano de tal. E era emitida essa nota, sim, aí trazia para a prefeitura e era feito do pagamento. A questão de pagamento também não era da minha... Não passava por mim. Não? Não. E a prestação de contas era parte da senhora também? Parte de pagamentos de encargos fiscais? Então, na minha parte, como que funcionava? Os impostos são calculados mediante a emissão de nota fiscal. Sim. Então, eu emitia o relatório mensal de todas as notas que foram emitidas, com base no valor total da prestação de serviço mensal, era calculado simples, depois que ele mudou para a AME. O MEI é isento de recolhimento de encargos, só recolhe o DAS, que é o recolhimento obrigatório do MEI. Tá. Então, enquanto o MEI, não havia encargos mediante nota fiscal. Depois que mudou para a AME simples, ele teria que recolher o simples. Mas não era eu que efetuava os pagamentos. Eu não tenho acesso a nenhuma conta bancária dos meus clientes. Tá, mas era feitos os pagamentos? Não foram feitos, conforme eu falei. A empresa foi seguindo o fluxo dela e os encargos foram ficando vencidos. Eles só pagaram, tinha mais ou menos uns 6 meses da empresa aberta, quando houve o interesse da outra parte de fazer alteração contratual. Porque até então meus honorários também não tinham sido pagos. Então, eu falei que eu ia entregar os que precisava regularizar e que, mediante a alteração, porque eu só descobri a alteração depois que ela foi feita, aí depois que a alteração foi feita, eu falei para eles que, enquanto estava na minha responsabilidade, eu queria que tudo fosse quitado, inclusive os meus honorários. Tá. E nesse período, antes da mudança, eles prestaram serviço só para a prefeitura? Olha, com a emissão de nota fiscal, penso que sim.
A informação que chegou até a senhora foi Eu não tenho acesso ao que é... Porque eu não sei se... Vocês devem ter se informado a respeito disso para poder fazer essas perguntas. Eu não tenho conhecimento da atividade diária dos meus clientes. Então, a gente emite nota de acordo com a realidade que eles me passam. Por exemplo, se eu tenho um cliente que vende blocos, e ele me liga e me fala, olha, tem uma nota para você tirar de 3.000 blocos para uma pessoa. Eu não tenho condições de sair do meu escritório e ir lá contar quantos blocos ele descarregou para ver se é fato ou não. Assim como os prestadores de serviço. Se meu cliente me pede para fazer uma nota de manutenção para alguém, eu faço. Se ele presta serviço, o cliente não exige nota e ele não me pede para tirar, não é da minha competência buscar saber se ele está emitindo ou não. Certo. Eu oriento da forma correta. Só para entender, então, a senhora que cuidava, então, da vida fiscal da empresa. A parte de se ele tivesse prestado um outro serviço para outro, ele que tivesse que emitir uma nota, seria a senhora que emitia. Sim, enquanto a empresa não tinha mudado ainda de sócio. Ah, tá, entendi. Senhora Marcela, as empresas prestavam serviço para a Prefeitura por intermédio da AMAG, emitindo as notas fiscais para o consórcio AMAG, referente aos serviços prestados ao município? Porque eu tenho vários clientes, porque normalmente a gente emite para... Eu estou confundindo que eu tenho consórcio da saúde. Da saúde eu tiro no nome da prefeitura, mando para a saúde repassa. Por exemplo, os psicólogos. Eu tiro a nota, mando para o consórcio, aí o consórcio paga com dinheiro que a prefeitura repassou para eles. Então, do caso da AMAG, eu não me recordo se era no CNPJ da AMAG, se era no CNPJ da prefeitura. Aí é uma informação que eu ia ter que, mesmo porque já são 2 anos, né, praticamente, que eu não presto serviço para eles mais, então... Mas a senhora se lembra se emitiu alguma nota para a AMAG? Não lembro. Não lembro. Não lembro mesmo. Tá. Se ele tivesse prestado serviço através da AMAG, a nota sairia para a AMAG ou para a prefeitura? Esse é eu não lembro. Eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Tá. Senhora Marcela, a senhora tem ciência da Lei de Responsabilidade Solidária do Contador? Sim. Que é o artigo 1177 do Código Civil de 2002? Sim. As empresas possuíam escrituração contábil regular e apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício DRE. Para conhecimento dos sócios, conforme exige as normas brasileiras de contabilidade, NBC, ITG 1000 e NBC TG 1000, o MEI é isento dessas demonstrações, visto que a única obrigação do MEI, enquanto declaração, é a declaração anual do Simples Nacional, onde a gente informa de uma forma única o faturamento anual da empresa. Depois que mudou para a ME, eu não cheguei a ficar 1 ano como contadora dessa empresa. Então, eu não tive nem a opção de fazer esse tipo de movimentação. A alteração foi feita antes de ser necessário o fechamento do ano. Senhora Marcela, a senhora me desculpa estar voltando, só que para me esclarecer, essa empresa ela foi aberta no ano de 2021. Certo. Como MEI. Tá. Certo? Uhum. Depois teve mudança. Mantendo o nome do Fábio, tá, mas no outro porte maior. Porte maior. Certo. Essa data a senhora se recorda? Quantos meses depois? A senhora se recorda? Sei. Toda essa documentação tenho no meu escritório, está disponível para consulta a hora que for necessário. Mas assim, aí depois que ela deixou, né, de ser MEI, virou médio porte, aí foram emitidas as notas
Pouquíssimas. Pouquíssimas notas. Por mim, sim. A senhora não recorda o valor. Infelizmente, nem de longe. Nem uma estimativa? Não. Em época de imposto de renda, eu não lembro nadinho. Aí depois da mudança, aí teve uma outra empresa. Isso, aí depois desse período, depois que o Fábio mudou de porte, aí passou uns 6 meses, mais ou menos, aí mudou para esse outro sócio. Tá. Aí as notas que ele emitiu já não tem mais Aí acesso. depois que passou para esse sócio, a senhora continua sendo a contadora do Fábio? Não, do Fábio. Do Fábio. Do Fábio. Que Na seria verdade, não tinha o que eu ser contadora do Fábio, porque não tinha mais empresa. O Mas Fábio não ele- tinha CNPJ. Mas Entende? No intervalo que teve a alteração contratual até a abertura do novo CNPJ dele, eu não tinha, não teve mais. Tudo bem. Tá. Eu quero saber a partir do momento que criou o novo CNPJ para o senhor Fábio. Esse novo agora. Isso. Ah, sim. Sim, Aí foi eu que abri. a senhora que Foi. abriu, a senhora que é a contadora dele, foi Fui. contadora dele. E esse CNPJ, ele é de médio porte. Esse é MEI. 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 O atual é MEI. Mesmo porque se ele tivesse outra empresa aberta no nome dele, ele não pode ser MEI. Todo MEI é ME. Ah, tá. Tá com todo MEI é ME. Tá. Esse ME que aparece no cartão CNPJ é padrão. Entendi. E a partir desse momento, a senhora emitiu nota, a senhora não emitiu nota? Foi algumas, mas não foi nada da prefeitura, não. Não? Não, do Fábio, não. Que a data, como eu falei aqui, 12/5/2023. Então seria o ano 2023. Eu emiti nota para o Fábio agora, em nesse novo. 2024? Nesse novo CNPJ. Que eu acho que foi Não, no final sim, do- eu estou falando desse novo. Vamos esquecer o tá, outro da mudança. No novo eu emiti. Falando do novo. Emiti uma sim. Mas aí a senhora emitiu para a prefeitura? Não, Não foi para a prefeitura? não. Foi para um terceiro cliente externo. Então ele prestava serviço para outra pessoa Aí depois sim. depois dessa mudança. Depois sim. Desse novo CNPJ. Com nota. Na verdade, na época que ele prestava serviço, que ele tirava essas notas para a prefeitura, ele prestava serviço para outras pessoas também. Só que não tinha emissão de nota. Ele não era exclusivo da prefeitura, não. Mesmo porque ele fez a mudança da minha mudança de casa, no caminhão dele. Então, não era exclusivo da prefeitura. Entendi. Mas então, nesse caso, a senhora não emitiu nota Eu para não outra... pedi nota fiscal. Tá.
Ana Marcela, a senhora nos relatou aqui que no ano de 2023, né, quando foi feita a mudança, a empresa do senhor Fábio, ela emitiu nenhuma nota? Não, não me lembro. Não posso falar que não emitiu nenhuma nota. Eu sei que se... Para a prefeitura, no caso. Não me lembro. Infelizmente, eu não lembro. O ano de 2023, a senhora não se recorda? Infelizmente, eu não lembro. Mas a senhora teria essa documentação? As notas estão... A nota está no portal do Futurize, né? Então, não sei se vocês têm acesso. Eu não tenho mais acesso às notas que estão no sistema, porque eu não tenho mais senha. Algumas notas eu tenho impressa lá, mas todas eu não vou saber se eu tenho. Tudo que é feito no CNPJ, mediante nota fiscal, está no sistema do estava no Futurize. Hoje não mais, que o sistema mudou. Agora é nota fiscal de serviço do governo. Então, enquanto eu fazia, era no Futurize. É o sistema que é disponibilizado pela prefeitura para todo servidor que emite nota fiscal. Então, não posso, eu tenho mais de 30 clientes, eu emito mais de 60 notas por mês. Para eu lembrar de 2023, pedir um pouco demais para a minha memória. Mas, no caso, então... Eu não posso afirmar que houve emissão... Mas se foi feito, seria pela senhora? Até a data que houve alteração de sócio para o senhor Johnny. Antes disso... Não, a nova empresa que a gente está falando aqui, a nota do Fabinho? Isso. Eu quero entender o raciocínio de vocês, por favor. Uhum. Existia um CNPJ anterior, sim, do Fábio, que mudou para o Lobo, porque tinha o nome fantasia Lobo. Sim. E tem o novo CNPJ MEI. É desse que nós estamos tratando. Não, esse aí foi aberto há pouco tempo. Qual que é a data de abertura dele? Está maio de 2023. Não, depois dessa daí, eu devo ter emitido nota... Eu acho que foi dessa que emitiu nota do rapaz que tirou uma madeira, sei lá de onde. Infelizmente, se vocês tivessem me avisado que ia me perguntar essas coisas, eu tinha me documentado. Mas eu não tenho. Contador nenhum que vocês trouxerem aqui vão saber que nota que eles emitiram durante um ano, há 6 meses atrás. Infelizmente, é uma pergunta que vocês estão exigindo demais da minha memória. Não, na verdade, a senhora respondeu perguntas de bem antes, né? 2022. Mas era a respeito de alterações. Então, por isso... Alterações. Agora, você quer saber o valor da nota. Não, eu tirei não falei valor. Não. Perguntou se o senhor... Não, perguntei se a senhora soubesse. Perguntei se a senhora soubesse, você falou que não. Tudo bem, mas não foi agora que eu estou perguntando para a senhora. Sim, eu estou te falando do que você já perguntou. Pelo fato da senhora ser a contadora, né, a senhora poderia estar, né, se recordando se essa empresa especificamente que nós estamos tratando aqui, se tinha emitido nota no ano de 2023. Deve ter emitido, mas eu não me lembro. Tá. Eu lembro que ele foi me procurar para emitir uma nota, mas não tinha nada com a prefeitura, nem o CNPJ da prefeitura. Tá. E a senhora pode nos falar como que ele presta conta depois? Porque eu acho que tem que prestar conta do serviço no final do ano. O MEI não tem que prestar, ele presta conta uma única, vou repetir. Tá. A obrigação do MEI é o recolhimento mensal de uma guia que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Uhum. Essa guia tem um valor único, que nela já está embutido 11 tributos federais. Uhum. Essa é a única obrigação mensal, emitindo nota ou não. Nessa guia há o recolhimento de INSS, ISS e todos os encargos que o governo exige. A obrigação que o MEI tem enquanto declaração fiscal é uma única declaração que deve ser prestada até 31 de maio do ano seguinte em relação ao faturamento que ele teve no ano anterior. Então, dessa empresa, referente ao ano de 2023, ainda nem foi prestado esse tipo de conta. Agora sim ficou esclarecido. Né? E o valor que um MEI pode, dizer assim, trabalhar por ano, a senhora sabe nos falar? 81 mil. 81 mil. Senhora Marcela, sabendo que essa empresa, do senhor Fábio, tinha um capital social de 10 mil, integralizado em moeda nacional,
de acordo com a cláusula terceira do contrato social de transformação, possuía ativo imobilizado para prestar o serviço ao qual foi contratada? Se ele tinha veículos, alguma coisa nesse sentido, no nome da empresa, patrimônio, no CNPJ registrado, não. Tanto que os serviços prestados eram do caminhão cedido por outra pessoa. O caminhão não era próprio da empresa. Ele prestava o serviço, mas o caminhão não era do proprietário, não era propriedade da empresa, do CNPJ. E a empresa possuía colaboradores registrados ou prestadores de serviços autônomos para a execução do serviço? Não, era o próprio sócio administrador. Dona Marcela, o senhor Fábio relatou alguma vez para a senhora que ele era empregado do senhor Gilmar? Não, com essas palavras, não. Quais palavras seria? Só pode dizer? Não, ele falava que trabalhava com. Não era para. Partindo da informação que o sócio Fábio Alexandre Miguel não tinha conhecimento sobre alterações contratuais no CNPJ, como também entrada e saída de sócio e transferência da empresa para outro CNPJ, foi constatado que o atual proprietário é Johnny dos Santos Ferreira. Por quem foi solicitada essa alteração? Então, não houve alteração de CNPJ. Houve alteração de quadro de sócios. O que acontece? A pergunta foi um pouco longa. O Fábio alegou, peraí, deixa eu só entender, para eu responder direito. O Fábio não tinha conhecimento de alterações? Não. Ele tinha. Ele tinha. Ele tinha principalmente da primeira, enquanto MEI, para o ME. Essa eu tenho certeza que ele tinha, porque ele foi ao meu escritório. Eu trabalho com uma empresa que chama Mais Empresas de Varginha, que é responsável pelas alterações de todos os meus clientes. Lá a gente faz uma procuração para a senhora Estela, que ela faz toda a alteração na junta comercial e entrega a empresa alterada. Ele teve conhecimento, sim, porque ele estava no escritório, assinou a procuração, mandamos cópia dos documentos. Nessa primeira alteração, eu tenho certeza absoluta que ele tinha conhecimento. Mesmo porque eu sabendo da dificuldade de compreensão das limitações dele, eu era a primeira a sempre orientá-lo para prestar atenção em tudo que ele assinava. Tanto que a última procuração dessa outra alteração, eu não estava junto. E eu nem sabia. Foi depois de um problema com o outro sócio que essa alteração foi feita. Que não tem nada a ver comigo esse problema. Era o problema deles lá, com locação de máquina, não era nada comigo. Essa vez que a senhora falou que a senhora orientou o senhor Fábio e ele estava presente, quem mais estava presente? Não, normalmente ele ia no meu escritório, ele não ia com mais ninguém. Não, estou falando nesse dia específico que a senhora falou. A senhora falou que ele teve lá, a senhora orientou ele, porque ele falou para a gente que não tinha noção, não teve conhecimento dessa. Aí a senhora falou que ele teve, sim, que ele esteve lá e assinou a procuração, não foi Não, não foi com ninguém, ele foi sozinho. Foi sozinho. Ele nunca ia acompanhado no meu escritório. Ele sempre ia lá até sem motivo. Ele nunca foi acompanhado. E eu não costumo trabalhar com testemunhos. O outro sócio dele, o senhor Gilmar, não acompanhou ele? Ele nem ia no meu escritório. Após a transferência da totalidade das cotas, você permaneceu como responsável técnica da empresa? Não.
Senhora Marcela, Oi. o capital inicial do senhor Fábio começou com 10 mil. Uhum. Durante o período que a senhora foi, né, contadora dele, a senhora tinha ciência que esse capital aumentou para 240 mil? Aumentou em como? Na alteração contratual? Depois, com o sócio? Com o sócio novo? Sim. Não, eu não tenho conhecimento nenhum. O meu contato com o CNPJ com esse CNPJ anterior, foi até o momento em que foi feita a alteração. O que incluíram de capital, o que incluíram de sócio, o que incluíram de atividade e demais alterações, eu não tenho acesso a mais nada, informação nenhuma. Tá. No dia dessa transformação aí, né, vamos dizer assim, essa mudança, o senhor Fábio, ele tinha conhecimento, a senhora falou que estava fazendo essa mudança. Não. Não. A senhora não relatou isso? Nunca me falou isso. Não. Não. O que ele falou para mim, no meu escritório, foi que ele não sabia que ele tinha assinado uma procuração. E essa procuração era para fazer essa mudança do Acredito. nome dele Eu acredito que seja, sim. para o nome do senhor Johnny dos Santos Ferreira. Inclusive, é uma procuração que estava toda manchada, que foi num dia que ocorreu um problema lá de locação de máquina e tudo mais. E aí fizeram essa alteração mais rápido para tentar... Eu posso levar para ver se a senhora reconhece? Seria essa mesmo? Só que ela estava muito mais manchada que eu vi. A original que depois eu vi estava mais manchada. Tá. Isso aqui significa o quê? Isso é autenticação em cartório, né? Autenticação. Então, essa procuração foi autenticada no cartório, né? Olha lá, ó. Aqui, ó, eles nomeavam outra contadora. Tá vendo aqui, ó? Essa pessoa aqui, ó. Não sou eu. Sim. É a nova contadora que ele deu poderes para fazer isso que vocês estão me perguntando, ó. Certo. Praticar os atos de alteração da empresa. Senhora Marcela, a senhora tem conhecimento que após a saída da sociedade, o ex-sócio Fábio Alexandre Miguel fez a abertura de um novo CNPJ? Sim, MEI. E você foi responsável pela abertura dessa nova empresa? Senhora Marcela, a senhora nos relatou aqui que o MEI, ele não emite nota fiscal. Emite. Emite? Sim. Ah, tá. Emite, sim. Tá, só que dentro, ele emite uma nota com validade igual a qualquer tipo de empresa. Certo. A orientação é que o limite, na verdade, não é uma limitação. O que limita o MEI é a diferença do valor do faturamento. Ah, entendi. Normalmente são para pequenas empresas que precisam desse tipo de nota ou que querem registrar até um funcionário. Então, essa é a diferença do MEI para qualquer outra empresa. Mas, fora isso, é uma empresa com CNPJ válido, que emite nota, que pode prestar serviço, comercializar mercadoria e tudo mais. Ah, tá. Então, no caso, se ele tivesse, depois que ele tornou MEI, né, 2023, prestado um serviço para a prefeitura, ele teria que ter emitido nota. Provavelmente sim, porque a prefeitura não paga sem emissão de nota. Sem emissão de nota, certo. Senhora Marcelo, CNPJ 50 651 709 /1000 ao contrário 25. É uma empresa MEI. Certo. Ela não precisa da assinatura da pessoa para abrir? Apenas tendo os dados pessoais e a senha GOV, consegue abrir essa empresa? Tendo a senha GOV, sim. Tá. E a Lobo Transportes e Locação Limitada? O sócio proprietário, Johnny dos Santos Ferreira, com CNPJ 42 711 871 /1000.
53 é uma microempresa. Inscrição na Junta Comercial de Minas Gerais. Precisa de assinatura da pessoa? Para alteração? Ele sendo um Para abrir microempresário. Sim. Foi essa documentação que foi feita. No processo de alteração, vai ter provavelmente a assinatura. Se não for assinatura física, é a assinatura digital eletrônica. Essa assinatura eletrônica, normalmente, ela é enviada para o sócio no número dele cadastrado ou por validação facial. A senhora se recorda qual eram os bens da empresa? Nenhum. Tá. Então, se não tem bens, a empresa tem que locar um veículo para prestar serviço. Sim. Certo? Sendo assim, a senhora sabe de quem ele locava? Tem contrato lá. As máquinas, o caminhão era do Gilmar, que o Fábio usava. Agora, eu não sei o nome de máquina. Retro? Retro escavadeira. Tinha contratos de locação. A senhora se recorda de quem eram esses contratos? Era do estado de São Paulo, não me lembro direito. E eram quantas máquinas, você recorda? No primeiro, acho que foram 2. No contrato, o primeiro foram 2. Depois, acho que foi mais 2. É que teve um contrato, acabou, rescindiu, teve outro. De cabeça, assim, eu não vou saber especificar. Mas teve contrato de locação. Locação de máquinas. Teve. A senhora possui esses contratos de locação desses veículos? Tenho. E quem solicitava a emissão dessas notas fiscais? Do serviço da prefeitura? Sim. Fábio, sempre. Sempre o Fábio. Nunca o seu Gilmar? Não. E nem o sócio? Não. Credo. Senhora Marcela, essas máquinas, elas prestavam serviço para a prefeitura? Não tenho conhecimento. A senhora não tem conhecimento? Não sei. Mas, no caso, o senhor Fábio, a empresa dele, locava essas máquinas, né, para fazer o serviço. Seria a intenção da alteração contratual, quando fez a alteração do Fábio, de MEI para a empresa maior, era locar. No primeiro momento. Tá. Do MEI do Fábio para a empresa maior ainda do Fábio. A intenção era a locação dessas máquinas para prestar serviços para os municípios da AMAG. Essa foi a intenção inicial. E a senhora não se recorda se essa empresa ela era credenciada com a AMAG? A do Fábio? Isso. A do Fábio, sim. No primeiro momento? Sim, depois que tirou do MEI, porque não podia credenciar como MEI. Como MEI. E a senhora sabe nos dizer se ele tinha capacidade para operar essas máquinas, se ele tinha... Não sei. Não posso te sabe. falar se tinha algum preparo nesse sentido. E tinha, sim, a possibilidade de estar contratando alguém para poder, a senhora sabe nos informar isso? No credenciamento da AMAG, entre a documentação obrigatória, tem que apresentar pessoas que tenham carteira na categoria específica para esse serviço. Eu entendo que a intenção seria contratar pessoas para prestar o serviço devidamente legalizada nesse cargo. Mas eu não sei te falar, nunca foi registrado. Então, pelo que eu me lembro, eu acho que nem chegou a prestar serviço. Mas houve um contrato da empresa? Não houve. Contrato de locação da máquina. De locação da máquina. De preço do empregados, não. Não, tá, sim. Aí o Fábio, então, alugou essas máquinas de outra pessoa. Seria para prestar serviço. A senhora nos falou que seria do estado de São Paulo? Sim. Esses contratos constam em arquivo? Está lá. Está lá arquivado com a senhora? Tenho. Tá. Senhores vereadores, vocês têm alguma pergunta para passar para essa comissão? Vereador Dinho?
Paulino? Senhor Reinaldo? Senhor relator? Eu só vou fazer mais uma pergunta para a senhora. Tem alguma pergunta, vereador? Não? Quando ele locava essas máquinas, a senhora tem conhecimento se essas máquinas ficavam aqui no município? Não sei. O que eu falava é ser achismo, então não sei. Prefiro não falar que eu não sei. Posso falar para você que eu achava, mas eu não tenho certeza. Certo. O senhor tem mais alguma pergunta? Dona Marcela, muito obrigada. Imagina, por ter comparecido a essa oitiva. E a gente agradece a sua presença. Se necessário for, chamá-la de novo. Sim, os documentos estão disponíveis para consulta, se for o caso. Tá? Tudo que for necessário está à disposição. Necessitar, a gente vai pedir esses documentos para a senhora. Claro, tá bom? Tá às ordens. Então, tá bom, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.